Começando mais um Portal Metafísico, aqui a gente fala sobre espiritualidade e mistérios da existência. Estamos já no nosso 9º programa, então se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, Portal.metafísico no YouTube, Portal Metafísico no Instagram, para acompanhar esses episódios que estão imperdíveis. E hoje nós estamos no 9º programa, então, com a minha querida Alessandra Giordano, professora e doutora em psicologia, mestra em ciências da religião, arteterapeuta, psicoterapeuta, contadora de histórias, e ela ensina a contar histórias. Ela também acabou de escrever um livro, ela vai contar aqui pra gente, e também ela conduz lindos retiros de silêncio e de meditação. Ale, muito bem-vinda, tô super feliz com você aqui hoje, obrigada. Eu queria que você começasse a nos contar uma coisa que aconteceu com você, se não me engano, em 2013 ou 2012, você me recorda aí, ou 2014, lá na Índia. Aliás, a gente se conheceu lá. E eu queria que você me contasse um pouco como foi você ser chamada para Om Meditator. Primeiro, explica o que é isso, né? E como é que você se sentiu, como é que foi esse convite lá na Índia? Pois é. Bom, primeiro eu quero dizer que é uma alegria te rever, Karina. Você é muito especial. E é muito bom estar aqui com você para contar essa parte boa da minha vida, né? Então, eu frequento a Índia desde 2006. E assim, aconteceram coisas inusitadas na minha vida. É uma Alessandra antes e uma Alessandra depois de ter conhecido a Índia e os nossos mestres Ame Bhagavan. Então, assim, né, eu como você, nós somos trainers da One University. E a gente está estudando, mergulhada nesse caminho da ampliação da consciência, da questão da unidade, da ecologia, do desenvolvimento sustentável, tudo isso, né, a gente vivencia lá na universidade, onde a gente estuda, que é no sul da Índia, em Chennai. Então, o nosso mestre Sri Bhagavan, ele tem como missão despertar um grande número de seres humanos aqui no planeta Terra para que os humanos possam efetivamente evoluir, subir de níveis de consciência e entender a questão da unidade e não do egocentrismo, não das guerras, não dos medos. Então, nós, como trainers dele, a gente, como você, acaba formando outras pessoas no campo da meditação, por exemplo. E Sri Bhagavan resolveu escolher 8 pessoas na América Latina para doarem uma bênção através do olhar para as pessoas que estivessem interessadas em ampliar sua consciência ou em ter contato com o seu divino interno. Porque ele acredita que não há fora e não há dentro, só há dentro. Quando fora está ruim, é porque dentro está ruim. Então, Deus está em nós, não está fora de nós. E essa bênção, que é através do olhar, que chama-se Omer Meditation, é a meditação da unidade. Tá. Quando você recebe essa meditação, essa bênção através do olhar daqueles que são iniciados, a possibilidade de você ter contato com o seu divino ou com a sua melhor parte é muito grande. E há pessoas que despertam só nessa bênção. E no Brasil nós somos 4, e eu fui uma delas, escolhidas por Bhagavan. E na América Latina somos em 8. Como eles fazem isso? Eu soube que Bhagavan, com todos os seus dasas, que são os seus guias, os seus professores, eles têm acesso aos registros akáshicos. E nesses registros akáshicos, o que é isso? É, na verdade, informações sobre tudo que aquela alma já foi desde a sua existência, desde a explosão do Big Bang, por exemplo, até o que seremos em outras vidas. Há essa compreensão. E pesquisando os registros akáshicos, eles escolheram entre os brasileiros 4 pessoas que tinham essa missão, talvez. E eu fui uma delas. Uau! Então, quando você me pergunta como foi isso,
No começo, Karina, eu senti muito medo, porque é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Ao mesmo tempo, obviamente, eu estou encarnada, egoicamente eu fiquei muito lisonjeada, porque ser escolhida por um mestre como o Bhagavan para ser uma das 4 homens do Brasil foi muito importante para mim, mas a minha vida também mudou, porque tinha uma responsabilidade muito grande. Contudo, na iniciação, que foi belíssima, eu recebi 2 iniciações. Uma aqui no Brasil, porque Bhagavan tinha urgência de que essas bênçãos fossem espalhadas pela América Latina inteira, tanto é que nós fizemos um tour pela América Latina. Então, nós fizemos uma iniciação aqui, guiadas pelo nosso Dasa, que era o nosso professor, o Vikrandi, lá na Índia. E um ano depois eu tive na Índia, em 2015, isso foi 2014, eu já tinha ido para a Índia em fevereiro e a minha iniciação foi em abril, maio, e depois eu voltei à Índia em fevereiro de 2015 e fui iniciada pelo próprio Bhagavan. Nossa. E quando eu estava nos pés dele, eu falei para ele que quando eu entro em estado de meditação, que o seu nível de consciência rebaixa muito, meu coração acelerava demais. E eu tinha medo de passar mal. Eu falei para ele, Bhagavan, eu tenho medo de morrer nessa. Ele falou, não, isto não vai acontecer com você. Você fique absolutamente em paz. Por hora, essa é a sua missão. E foi assim que eu honro profundamente essa iniciação dada por Sri Bhagavan na Índia e acredito que é mesmo uma missão, né, de poder de verdade estar existindo como uma referência para que as pessoas possam encontrar o seu divino, possam encontrar a sua paz. Tanto é que eu, como psicoterapeuta, eu trabalho com abordagem junguiana, e é o Jung que diz que não há desenvolvimento de consciência sem espiritualidade, e também trabalho com a psicologia da espiritualidade, porque as pessoas estão muito vazias, estão muito amedrontadas. Nós somos uma sociedade medicada e pouco tratada. As pessoas estão distantes do seu âmago, do seu self, do seu divino, e por isso adoecendo cada vez mais. Então, eu vivo isso, esse é o meu trabalho, não é? E aí eu ofereço, uma vez por mês, pelo menos, retiros de silêncio, para que as pessoas experimentem calar a voz, para que a voz do interno, do interior, possa se manifestar e as pessoas possam aprender a ouvir, a desenvolver uma escuta que é uma escuta amorosa, compassiva. Você Então, sabe que é lindo você comentar isso, e só de você me olhar assim eu já estou em estado meditativo. É impressionante como você traz isso genuinamente, né? Sempre foi assim. E eu já tive a oportunidade de participar com você de On Meditations, e foi a coisa mais linda. Eu me lembro sempre você com algum cor-de-rosa. Estou até lembrando que eu estou de cor-de-rosa agora, vai ver que é por isso que eu quis colocar. Da grande mãe, né? E o quão amorosa era aquela sessão, né? Aquele encontro. E eles te ligaram? Como foi que você soube que você era Então, foi assim. Você sabe que o fuso horário da Índia é totalmente diferente do nosso. E daí o Vikram, que é o nosso Dasa, o nosso professor, me mandou um WhatsApp dizendo, Alessandra, preciso falar com você. E você, assim que você puder, você entra em contato comigo. Eu fiquei um pouco preocupada, falei, apesar de termos com os trainers, terem contato com os dasas, né, o tempo todo a gente estava se falando, conversando, eu fiquei um pouco preocupada, porque era o nosso dasa, o dasa do Brasil, que estava me procurando. Claro. E daí a gente ajustou um horário que para mim era às 3 horas da madrugada, né, e daí ele me ligou e eu até falei para minha filha, Maria Fê, falei, por favor, você esteja comigo, porque para mim era difícil o inglês deles, o indoglês, eu chamo indoglês, né? E eu falei, Maria Fê, talvez eu não entenda direito o que o Vikram quer conversar comigo,
por favor, esteja comigo, para eu entender, né? E aí, às 3 horas da manhã, eu liguei para o Vikram, a ligação não se concretizou, aí ele me ligou. Ele ligou e falou, eu estou com você na mente e você já sabe por que eu estou te ligando. E eu estava tão nervosa, mas eu sabia, é verdade que eu sabia. Mas eu estava muito nervosa, eu falei, não, eu não sei, por que, Vikram, aconteceu alguma coisa? Ele falou, então, eu estou falando que Sri Bhagavan nomeou você como uma das Homers do Brasil. Eu falei, como? Homer? Eu? Porque eu já tinha visto o Bhaskar. E eu entrei em estado de êxtase também com o Bhaskar. Fiquei muito impressionada. E daí eu falei, Vikram, tem certeza? Ele falou, põe a mão no seu coração e sente agora o que você vai receber. E eu ia obedecendo, pus a mão no meu coração que estava disparado, é impressionante, disparado. Ele começou a se aquietar, a minha filha me abraçou ternamente, como se ela também já soubesse. E então eu disse para ele a mesma coisa que eu disse a primeira vez que eu vi a imagem de Sri Amy Bhagavan. Se eu servir para ser um instrumento do divino na Terra, que eu seja levada para onde vocês quiserem. E a mesma coisa eu repeti para o Vikram, se eu servir para cumprir a missão de Bhagavan, para despertar a humanidade, que eu saiba honrar essa minha missão. E quando você está fazendo a sessão, como que é? Você está em estado meditativo pleno, não está pensando em nada? O que você sente? Então, antes de entrar numa sessão que tem várias pessoas, tem um preparo, a gente tem um mantra especial, os Homers, para dizer esse mantra especial, para se conectar com Sri Amy Bhagavan, para cantar o Mula Mantra durante 108 vezes, e você vai disponibilizando o seu corpo, a sua mente, a sua alma, para estar a serviço do divino. Então, para mim, dá um certo atordoamento, parece que a consciência rebaixa muito forte, mas eu sei quem eu sou. Eu sei aonde eu estou. O meu ego tá ajustado, mas a minha consciência está distante, como se eu não soubesse quem são essas pessoas que estão com os olhos nos meus olhos e os meus olhos nos olhos das pessoas. Então, eu no começo sentia o meu coração disparado muito forte. Então eu ficava muito receosa. Mas depois, conforme a sessão ia sendo conduzida, a sensação que eu já experimentei, Karina, é como se eu tivesse, juro, assim, numas nuvens cor-de-rosa. Eu não sei de verdade o que está se passando aqui agora, embora eu saiba. E é uma delícia. E é uma delícia. E é um lugar de um conforto, de uma paz, de uma quietude, como eu nunca vivenciei antes, a não ser nos estados de contemplação das montanhas, na montanha de Shiva, por exemplo, nos mares, em estado de meditação profunda mesmo. É realmente uma delícia. A Diksha é uma delícia, né? Agora lembrando um pouco da Diksha em si também, né? Que, para quem não conhece, né? Essa bênção da unidade, que né, nós somos trainers, a gente não só transmite a Diksha, como também ensina pessoas a transmitir. E quando eu transmito Diksha, eu sinto algo parecido com você, que é como se eu não estivesse ali. Eu estou simplesmente sendo um canal. Eu acho que é disso que a gente está falando, né? Porque a gente recebe, e é uma sensação de uma paz, né? Nossa, um estado meditativo. E quem recebe também comenta isso, né? Sempre. Quem recebe, realmente, eu acho que é esse o nosso referencial, né? As pessoas, foram muitas pessoas. Eu acho assim, um pouco arrogante falar nisso, mas os fatos não podem ser omitidos, né? Claro. Muita gente falava que tinham as suas vidas curadas em vários aspectos,
vários aspectos, porque acessa de verdade o seu curador interno. Porque como a gente sabe, não é, Karina, ninguém cura ninguém. Se as pessoas não quiserem se curarem, não adianta ela ir no melhor médico, no melhor xamã, no papa, no terreiro, não adianta. Internamente, tudo é nesse mundo interno, nesse corpo que é a morada da alma. É aqui que as coisas se passam, a alegria, a tristeza, a saúde, a doença, e o seu estado mental é que vai realmente determinar a qualidade da sua vida. E a Diksha, ela ajuda nessa qualidade de vida, porque ela abaixa os pensamentos, ela regula os hormônios, ela traz um estado de quietude, ela traz um centramento, ela traz um lugar de muito conforto para você na vida. Então a Diksha é muito poderosa. O que é de verdade, então? Essa Diksha é uma energia, porque tudo é energia. Mas é uma energia para despertar a consciência. Então eu costumo dizer assim, você quebra o pé 2, 3 vezes. E você recebe reiki, eu também sou mestra em reiki, você recebe jorei, você recebe energia para aquela dor passar, para aquele osso se restabelecer, restaurar. A Diksha, ela funciona trazendo para a sua consciência por que é a 3ª vez que você quebrou o mesmo pé. O que você está repetindo? Por que essa recorrência de traumas, de dores na sua vida? O que foi que você ainda não aprendeu? Por que você tem que passar por isso novamente? Esse é o produto da Diksha. A Diksha amplia a consciência. E como você sabe, eu iniciei um pós-doc na Índia para medir os níveis, né, os lugares do cérebro aonde estavam funcionando a energia Diksha, com eletrodos, Então a gente fez uma experiência com pessoas que tinham acabado de sair de cirurgias cardíacas, né, e pessoas que recebiam Diksha, mas que não estavam adoecidas. As pessoas que recebiam Diksha, que tinham sido operadas, elas se recuperavam de uma forma impressionantemente mais tranquila, mais rápida. Os médicos ficavam muito impressionados com isso. Então, a Diksha, ela trabalha no frontal e no parietal, que é um lugar de ampliação da consciência para sair do individualismo para a unidade. Ou seja, se você não estiver bem, eu não estarei bem. Se eu não estiver bem, você também não vai estar bem. Porque esse é o princípio da unidade, embora sejamos únicas. Então a Diksha é uma energia muito poderosa, que está espalhada pelo mundo. E os doadores e os receptores de Diksha falam disso o tempo inteiro. Você pode entrevistar muitos doadores de Diksha para receber essa notícia de como ele percebe o grupo dele e como ele se sente antes e depois de tornar-se um Diksha Giver, um doador da bênção da unidade. E não só para quem recebe, né, para quem doa, isso que você está comentando exatamente, né? Muda a vida, né? Muda o ponto de vista também, né? Sim, porque a consciência muda, né? Então, o que nós somos? Consciência, né? E a consciência é percepção. Se você não percebe determinadas coisas, elas não existem. As coisas só começam a existir quando a gente as percebe. E a gente está falando muito aqui de despertar, né? Que eu acho que é muito sobre isso, a Diksha e todas as técnicas de meditação, enfim, outras técnicas que você também utiliza, de quantas pessoas estão ainda dormindo, né? Nossa. Que você percebe uma inconsciência geral, né? Da pessoa não se perceber, não se observar. E a gente sabe que é a partir, você acabou de falar, e assim, a partir de eu começo olhando para mim, né? Então, eu melhoro. Exatamente. E aí o meu mundo melhora. O seu mundo melhora. Né? Quantas técnicas, e você percebe isso no seu consultório, você atende muitas pessoas também, né, com terapias. Sim. Então é assim, olha, Karina, no consultório, de verdade, você não pode usar outras técnicas que não seja a psicoterapia. Por isso eu escolhi, para a minha vida, a abordagem junguiana. A abordagem junguiana compreende a espiritualidade.
E nós, desse ponto de vista, entendemos então que espiritualidade é igual a autoconhecimento. Autoconhecimento é igual a consciência. Consciência é igual a Deus. Deus é igual a tudo que há. E tudo que há é você. Volta. Né? Uhum. É isso. Espiritualidade é autoconhecimento. Autoconhecimento é consciência, consciência é Deus. Deus é tudo que há, tudo que há é você. Não há nada além de nós no mundo. Agora, como eu vejo tudo ao meu redor, como eu me relaciono comigo mesma, como eu me relaciono com o outro. E eu queria só chamar a atenção para alguma coisa que eu tenho visto assim, que é esse mundo da espiritualidade, que qualquer coisa cabe aí. Que o cara faz um mês de yoga, veste uma roupa laranja, raspa a cabeça e sai dizendo que é yogi. E sai por aí virando guru das pessoas. Isso é muito complicado, Perigoso. Isso é muito perigoso, é muito delicado. Então, consciência é processo de autoconhecimento. Quais são as suas partes sombrias? Quais são as suas partes iluminadas? Isso, o objetivo da psicologia analítica profunda é chegar a um inconsciente com consciência. Isso significa aproximar os opostos. Não é? O inconsciente, como nós sabemos, é um umbral, é o inferno, é o caos, é a doença. Mas ele é, paradoxalmente, também a cura, a luz, a possibilidade de iluminação. É só no acesso a essa sombra que eu vou me conhecer mais e melhor e me fortalecer para de verdade reconhecer que todos nós somos um espírito vivendo uma experiência encarnada. Que, portanto, tem sombras. Que, portanto, tem sombras. E que, portanto, né, aí que está a sabedoria, né, que você está falando, que é justamente não ter medo de olhar para essa sombra. Né? Sim, você tem sombras. Quais são essas sombras? Sim. É tão importante saber quais Sim. são, até para a gente conseguir trabalhar e reduzir o impacto dela, né? Integrar, aceitar. Né? Porque a gente sempre fala, a mesma quantidade de luz, a mesma quantidade de sombra. Não tem como. Só que onde que você vai colocar a sua luz? Né? Mas quando você sabe qual é a sua sombra, você escolhe colocar a sua luz na sua luz. Né? Quando você não conhece a sombra pode estar atuando sozinha. Ela te toma, ela pode te tomar. E essa é a sabedoria do autoconhecimento, né, Lê? É isso que a gente chama de autoconhecimento, né? Assim, quem é você? Quais são seus sonhos? Quais são seus objetivos? O que você verdadeiramente quer na vida? Talvez você tenha muita clareza disso, mas tem um predador interno que está na sombra que impede que isso aconteça. Por isso também no consultório, uma das minhas estratégias de trabalho é a narrativa do conto tradicional. Por que isso? Porque o conto, ele fala ao ego em germinação. Isso não é meu, isso é do Dr. Bruno Bettelheim. Então, você vai, nesse campo da espiritualidade, lançando mão e utilizando estratégias para o processo de autoconhecimento, que é o processo de alteridade, de ser você mesma, única, como você é. Mas isso implica em entender que o eu não existe sem o tu. Para que eu exista, o outro tem que existir. Então, essa é a parte mais filosófica da psicologia e a parte mais psicológica da filosofia. Né? Então, mas a gente vê resultados efetivos, reais, as pessoas acabam se sentindo mais fortalecidas, mais organizadas, mais felizes, portanto, porque estão no seu caminho. E todos nós sabemos, não há crescimento sem dor. Não há. Mas você não precisa fazer dessa dor o inferno da sua vida e manter isso em recorrência eterna. Muito pelo contrário, não é? Quando você reconhece que você precisa fazer determinadas coisas, que isso é para o seu bem, você vai fazer todos os dias de manhã a sua ginástica, porque para ter músculo precisa fazer exercício. Isso é parte da vida.
E é para a saúde, né? Então a gente acaba fazendo mesmo não gostando, né? Exatamente. Usando a dor talvez como um step, né? Deixar que a dor seja uma professora, de uma certa forma. Se você puder olhar que a dor é uma professora e que você tem disponibilidade, coração aberto para os aprendizados que essa professora vai trazer, ok, mas quando você nega isso, aí você entra em sofrimento. E um dos mecanismos do ego é negar. Ele nega. Ele não quer ver, né? Não quer ver. Não quer ver. Não quer ver porque também tem ganhos secundários. E com isso perde a chance de crescer. Sim. Então, esse caminho é um caminho que é mais, eu acho, né, mais confortável quando você acredita que existe uma suprema luz do supremo amor, que existe uma força universal, que existe vou chamar de ser, mas não é, uma energia divina que gerencia tudo isso sem que nós saibamos, mas a gente sente. Na torre onde vivia Jung, ele tinha uma placa enorme que dizia assim: invocado ou não, Deus está presente. Nossa, isso para mim é tudo. Apazigua o coração. Muito, eu falo, é verdade. Você não acredita? Deus existe, porque Deus não se vê, Deus se sente. Olha nos olhos de uma criança. Quer ver Deus? Olhe nos olhos de uma criança, para que você veja a inocência pura. Olha a beleza de uma flor desabrochando. Olha a beleza do sol nascendo ou do sol se pondo. O nascimento de um ser humano, de um ser vivo, de um gatinho, um cachorrinho, é um milagre. É um milagre da vida acontecendo. Isso é Deus. Que lindo, Ale. Não é? Ai, a conversa está ótima, mas a gente tem que encerrar o nosso programa. Que bom que você vem de novo aqui para a gente continuar e falar sobre contos e setênios. Pois é. Quero agradecer muito sua presença, inspiradora. Obrigada, Lê. Eu que agradeço, querida. Gratidão. Namastê. Gratidão. Namastê. Namastê. Encerrando então mais um Portal Metafísico. Se você gostou, já se inscreve aqui para não perder nenhum episódio. Obrigada e até a próxima.